O técnico do Paysandu, Claudinei Oliveira, concedeu uma entrevista nesta quinta-feira na Rádio Liberal Mais. E ele falou sobre carreira, falou sobre futuro e também falou sobre Transferban do Paysandu. Vamos falar sobre esse assunto, trazendo alguns cortes principais dessa entrevista, mas antes eu peço para que você se inscreva aqui no canal, deixa o like no vídeo, compartilhe esse vídeo, não perca aqui, claro, os nossos conteúdos, desde já dando crédito para a entrevista, que foi lá na Rádio Liberal Mais. Deixa eu só ver o nome do programa aqui para dar o crédito correto, mas salvo engano, deixa eu ver aqui, foi no programa Liberal Mais Notícias, né, desta quinta-feira. E o Claudinei Oliveira foi entrevistado lá, né, nesse programa, e ele falou sobre diversos assuntos. E eu vou destacar 3 partes aqui. Primeiro, quando ele fala sobre carreira, né, que ele passa por alguns clubes antes de chegar no Paysandu. Ele tem essa característica de ser um técnico salvador da pátria, né, que é aquele técnico que trabalha ali para salvar o time do rebaixamento. Ele tem essa característica e ele falou um pouco sobre essa trajetória dele para poder chegar no Paysandu Esporte Clube, das trajetórias, das experiências que ele teve antes até chegar no clube bicolor. Bora acompanhar. Alisson, na realidade a minha ida para Londrina foi mais pensada assim, né? Eu tinha acabado de livrar a Chapecoense do rebaixamento para a Série C em 2023, né? Uma tarefa muito difícil, a gente conquistou. A gente começa o campeonato estadual lá em Chapecó, geograficamente, todo jogo que você vai fazer, tirando o Concórdia, aquele próximo, começa com 10 horas de viagem de ônibus, então é complicado, é muito distante. Então a gente fica lá, começa o estadual, com a dificuldade que é ter o estadual, aí perde um jogo, os caras te mandam embora. Você acabou de livrar os caras do rebaixamento, eu vou pro Guarani, 2 dias depois eu perdi no Guarani, brigando para não cair no Paulistão, né? Faltavam acho que 5 jogos, dos 5 era Red Bull e tinha São Paulo. A gente vai no Guarani, livra do rebaixamento, consegue entregar. Só milagre, até milagreiro, né? E aí a gente começa isso no brasileiro, aí tem uma questão até de entendimento, de pressão em cima de um atleta, a gente quis dar palpite na escala, só não aceitei, e aí me demitiram com a segunda rodada do brasileiro. E aí eu fui para casa e falei, vou dar uma descansada agora, não vou trabalhar tão cedo, vou para casa descansar. E aí surgiu Londrina, né? E o que eu precisava? Eu queria fazer um trabalho de mais longo prazo, ficar um tempo no mesmo lugar, não depender dessas nuances intempestivas, às vezes, de dirigentes que são torcedores do clube, que a realidade é essa, né? Todos os dirigentes hoje do Paysandu são torcedores do Paysandu. E lá eu encontrei isso, o Belintani, que era presidente do Bahia, compra o Londrina, o CEO que estava lá, que agora foi para o América Mineiro, é o Paulo Assis, que é mineiro, o executivo de futebol não tinha nenhuma ligação com o clube, então as decisões eram tomadas em cima do trabalho, e não em cima de paixão. E tanto que eu fiquei 1 ano e pouco, a gente quase subiu, perdemos para o Atlético na última rodada, continuamos lá, fizemos no grande campeonato paranaense, ficamos em terceiro com a melhor campanha, fomos eliminados nos pênaltis pro Operário, classificamos para a Copa do Brasil, e esse convite de Série B eu já tinha tido no passado do próprio Paysandu e do CRB, só que a gente já estava no quadrangular final da Série C, eu não quis sair. E aí quando surgiu esse novo convite do Paysandu, eu com o tempo, né, porque a situação era muito delicada, mas faltavam 22, 21 jogos, né, se não me engano, que eu assumi na 8ª rodada. Eram 21 jogos. Aqui o Paysandu? Não, na 12ª, né? Isso, 12ª, 26 jogos. Isso. 27 quando me convidaram, eu assisti o jogo, faltavam 27, 26 jogos. Então, 26 jogos, eu acho que é um tempo de você desenvolver um trabalho, né? Eu acho que eu assumi times em situações mais drásticas, a própria Chapecoense, faltando 8 jogos para terminar a Série A, 8 ou 9 jogos em 2019, a gente foi lá e conseguiu entregar em 18, aliás, livrar do rebaixamento. Então eu confiei que era uma oportunidade, eu até falei para isso na minha apresentação, eu não vejo como uma dificuldade, é uma oportunidade minha de trabalhar num grande clube de massa, como você citou, e fazer um grande trabalho, cara. Eu, graças a Deus, como você falou, tenho um mercado muito bom na Série B, disputei 5 Séries A, eu tenho um 7º lugar com o Santos, um 8º com o Atlético Paranaense na Série A, então, só que na época não dava Sul-Americana, não dava Libertadores que nem dá agora, senão teria fatalmente classificado. E é uma chance realmente, como você falou, de voltar para a Série B, me inserir no mercado, daqui a pouco bater numa Série A de novo, né? Eu acho que eu tenho 55 anos, eu sou jovem ainda para treinador, ainda tenho muita coisa para fazer. Além disso, também ele falou sobre a forma de jogar do Paysandu, né? As dificuldades que ele encontra no grupo hoje, já que ele é um técnico onde, segundo ele na entrevista, disse que ele gosta de repetir escalação, mas aqui no Paysandu ele ainda não teve oportunidade de fazer isso, porque vez ou outra sempre tem ali 1, 2 ou 3 mudanças para acontecer no time. E isso é algo que não é da característica dele, mas ele consegue se adaptar e
e trabalhar na forma que dá. Bora dar uma olhada. Meus trabalhos, se você acompanhar, eu não sou muito de mexer em time, não. Eu gosto de manter uma estrutura para até criar uma identidade, ficar mais fácil deles assimilarem o que a gente quer. Só que aqui no Paysandu eu não consegui repetir a escalação, né? Nenhum jogo, são 9 jogos aí sem repetir uma escalação. Sempre troca 1 ou 2. E a gente foi ajustando, como você falou, a chegada do Thales é uma coisa que eu nunca fiz na minha carreira. Eu acho que, né, você falar que o jogador descer do avião e entrar com a camisa do Paysandu não é o ideal, né, pela grandeza do clube, mas aí foi uma necessidade. E o Thales entrou muito bem, cara. Entrou, a gente botou o Luan de lateral. O Luan vem jogando muito bem de lateral. Não é um lateral que vai te entregar a parte ofensiva, mas defensivamente te ajuda muito. Eu fiz até um comentário depois desse teu último jogo e eu disse, porra, deve ser muito escroto. Ao mesmo tempo, muito bom pro Claudinei, né? Porque, porra, o jogo que esse Luan Freitas fez contra o Atlético Paranaense, aí o Claudinei, não, vou jogar em casa, vou botar um lateral lá. Porra, eu vou fazer o quê com o cara, mano? Que me entregou tudo, né, não? Então, eu tenho esse... Também é injusto que o jogador, né? O cara vai e joga, que nem o Luan, ele começou jogando de lateral, começou jogando o Thales, entrou bem de zagueiro. Aí chega o Thiago Heleno não tá 100%, o Thales tá jogando bem. Esse Thales tá acabando com a tua vida. Porque ele tá arrebentando. Aí o Thiago Heleno, o capitão lá, não tem como entrar, o outro também não. Esse Thales, isso aí que é o culpado. A gente procura manter essa coerência, né? Mas a gente tá tendo que mexer bastante no time, até mais do que eu gosto, como você falou. E a gente tem mudado, né? De jogo por característica, né? Esse jogo a gente não tinha o Malo, a gente botou o Marcelinho, porque a gente achou que, para gerar finalização, bola parada boa do Marcelinho, a gente com um time muito alto, né? A gente entrou no jogo com... Tinha 8 jogadores dos 10 de linha, com mais de 1,80 m, então a gente tá com um time muito alto, tentar usar a bola parada que é uma arma também. E a gente tá ajustando jogo a jogo, cara. Não tem ainda falar... O que tem da minha característica que eu gosto, que eu falei desde a minha chegada, é um time organizado que vai brigar por todas as bolas. Vai estar organizado em bloco médio, baixo, alto, com 2 volantes lado a lado, no 4-1, 4-1, do jeito que vai estar, depende do jogo e de quem a gente tem à disposição. Mas sempre organizado e sempre brigando por todas as bolas, isso eu não abro mão. E para encerrar, Transferban. Ele foi perguntado sobre essa situação do Transferban e a resposta dele foi uma resposta muito sincera e, na minha opinião, acho que muito válida, né? E mostra também, por outro lado, a grandeza e o pensamento coletivo que ele tem. Ele, segundo o Claudinei Oliveira, ele disse, olha, se o Paysandu pagar o Transferban, beleza, mas se não pagar também, beleza, eu trabalho com o que tem, porque quem vai tirar o Paysandu dessa situação são esses jogadores que estão comigo. Ele falou dessa forma, e eu achei muito bacana a resposta dele. Bora dar uma acompanhada. Quanto ao Transferban, cara, é uma questão, como eu falei na coletiva, se der para pagar, der para contratar, ok. Se não der, a gente vai potencializar quem está aqui e vai fazer o moleque que a gente puder que a gente está aqui. A gente entende a dificuldade do clube. Eu acho que a prioridade tem que ser pagar salário, porque eu já vivi isso como atleta. Se daqui a pouco você começa a não pagar salário, eu estou atrasado. Aí você paga o Transferban, contrata 2 jogadores de nome. Você vai falar o quê para quem está aqui correndo para tirar o time da zona de rebaixamento? Entendeu? Eles vão vir ajudar. Beleza, quem veio já está ajudando também. Mas aí tu vai estar com o salário atrasado, aí às vezes tu traz um cara, dá um dinheiro na mão pro cara para ele vir, ou paga uma transferência, como é que você justifica? O cara quer o salário dele em dia. Então, às vezes eu prefiro estar com os meus guerreiros aqui que estão tirando o clube. Quem está tirando a situação são os que estavam aqui e mais os 10 que chegaram. Né? Se a gente puder pagar o Transferban, ótimo, puder contratar, porque a pior coisa é você não poder fazer. Você pode não querer contratar, a gente não pode. Mesmo que se eu não quero, mas daqui a pouco acontece uma emergência, machuca alguém, você pode contratar. Como se fosse o seguro, né? Isso, a gente não tem isso. É que nem o plano de saúde. Você paga o plano de saúde para não usar, mas se você ficar doente, o plano está lá. Sem dúvida nenhuma, Claudinei Oliveira é uma dessas figuras que, poxa, mostra que existe bons profissionais dentro ali do futebol, bons profissionais nos comandos técnicos ali nos times de futebol, e mostra o ser humano de uma singularidade tão positiva como é o Claudinei Oliveira, né? De um jeito simples, de um jeito humilde. E detalhe que em todo lugar que ele foi, ele é notado dessa forma, né? A imprensa paranaense, inclusive, saúda bastante ele, gosta bastante dele, e isso mostra o quanto que ele é querido, né, pelas pessoas, e o quanto que parece que a trajetória do Paysandu com o Claudinei já estava assim se encontrando, né? Porque eu lembro muito bem que quando o Claudinei veio, eu fui uma das poucas pessoas que falei assim, olha, é um técnico acostumado a trabalhar com um time que tá ali na zona de rebaixamento. E era disso que o Paysandu precisava, um técnico que fizesse o simples, mas um simples muito bem feito. E é isso que o Claudinei tem feito, e por enquanto tá dando aí um resultado. É claro que tem as oscilações, é claro que tem as quedas de rendimento, absolutamente normal,
mas no final das contas, o que o torcedor espera, o que o clube espera e o que o próprio Claudinei espera é que o time, que o Paysandu consiga sair dessa zona, da zona do rebaixamento e consiga permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas e aí, torcedor, o que tu achaste dessa entrevista? Você achou legal? Você achou bacana? Eu quero a tua opinião, coloca a tua inscrição aqui embaixo, deixa o teu like no vídeo, ative o sininho das notificações e se puder compartilhar o vídeo também, eu agradeço. Deixa o teu comentário e te inscreve aqui no canal, é de graça, tudo certo e você ajuda aqui ao canal a crescer cada vez mais. Muito obrigado, tamo junto e até a próxima!